no capítulo 2 aqui de Efésios, começa falando sobre o método de salvação, depois a posição dos gentios por natureza, depois judeus e gentios, um corpo em Cristo, e a igreja é um templo para a habitação de Deus. Nós vamos ler o capítulo. Em vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente em Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão de homens, que naquele tempo estavam em Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, nem concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então, o que é que Paulo fala com a gente aqui nesse capítulo 2? Primeiro, ele lembra que havia uma grande separação entre judeus e gentios. Ele lembra que os gentios eram desprezados, inclusive, pelos judeus, porque eles se consideram, até hoje, os judeus se consideram espiritualmente superiores ao resto do mundo. Eles não entenderam ainda que Deus os fez como um povo modelo para a formação do povo dele. Então eles acham que eles são os únicos descendentes de Abraão e não conseguem entender que a descendência de Abraão vai muito além do que um povo terreno. Não conseguem entender que a descendência de Abraão ela é mais espiritual do que física. Ela é mais profunda do que eles imaginam. Que o sacrifício de Isaac prefigurava o sacrifício de Cristo e que a fé de Abraão já apontava para a salvação por meio da fé. E ele diz claramente aqui, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí ele fala que, na época, inclusive, eles falavam da circuncisão, da incircuncisão. Os gentios eram todos chamados de
incircuncisos, porque não passavam pela circuncisão física que o povo judeu fazia por causa da aliança de Deus com Abraão. E o que a gente precisa entender, e que todo judeu um dia vai conseguir entender, quando o próprio Jesus esclarecer isso para eles, é que a circuncisão que interessa mesmo para Deus é a circuncisão feita no coração. Aquela circuncisão que faz com que eu corte, com que eu extirpe, com que eu arranque da minha vida tudo que é colocado entre mim e Deus, para haver comunhão plena entre eu e Ele, para haver a amizade de pai e filho que Deus tinha com Abraão. Deus tratava Abraão como filho e Deus tinha Abraão como amigo. Ele declarou textualmente: Abraão, meu amigo. Os judeus ainda vão entender isso. E Paulo entra, depois de falar da salvação pela graça, aí ele leva a gente a refletir como que funcionam os judeus e os gentios no corpo de Cristo. Todos que pela fé receberem a salvação são inseridos no corpo de Cristo. Os judeus que crerem, naturalmente já pela promessa de Abraão. E os gentios que crerem serão enxertados na videira principal, que é o Israel, descendência de Abraão. E aí vão sendo agregados os gentios à grande nação de Deus, descendente da linhagem de Abraão, conforme a promessa que Deus fez. Então, judeus e gentios se tornam uma só nação no corpo de Cristo, pelo efeito da fé, pela consumação do sacrifício de Jesus no Calvário. Deus livrou Isaque de ser sacrificado, mas não poupou o seu filho de ser sacrificado, para que a fé de Abraão pudesse alcançar os gentios e os gentios também serem salvos. Paulo deixa claro aqui que todos passam a fazer parte do corpo de Cristo e que esse corpo de Cristo é a igreja espiritual de Deus. E que nessa igreja espiritual de Deus tem um local para a habitação de Deus em espírito. É quando Deus nos transforma, templos do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, e aí todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus habitando de si, fazem parte de uma nação só, de uma igreja só, de um só corpo, uma só nação, uma só tribo, um só Deus, um só batismo, um só Salvador, tudo unido na fé e pela fé em Cristo, por causa do sacrifício dele e por causa da fé que nós professamos ao aceitar este sacrifício dele. E aí no finalzinho ele fala aqui, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos quais Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. E agora eu quero falar um pouco sobre o que eu entendo nos meus estudos, nas minhas conversas com Paulo e com o Espírito Santo, o que eu entendo que seja realmente o papel da igreja instituição aqui na Terra. O papel da igreja instituição aqui na Terra é fazer com que cada irmão seja alimentado, cada irmão seja nutrido e cada irmão cresça para ser ligado, para cada irmão ser um tijolo para a construção do grande templo espiritual de Jesus. A igreja espiritual, a grande igreja que Jesus vem buscar, que é formada por cada um dos tijolinhos que tem o Espírito Santo habitando em si, que sou eu, que é você, que é cada um daqueles que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Então, o papel principal da igreja é alimentar esses tijolinhos de conhecimento de Deus, de obediência a Deus, de se submeter a Deus, de entrar em comunhão diária com o Espírito Santo, de buscar a intimidade com Deus, de buscar se submeter à vontade de Deus, ao propósito de Deus, acima de todo e qualquer projeto, por toda e qualquer ambição pessoal. Ter Deus como prioridade.
Qualquer coisa que a gente faça, principalmente depois que a gente reconheceu Jesus como Salvador. E Ele nos deu a grande honra de nos tornar templo de Deus, vindo o próprio Deus morar em nós através do Espírito Santo, pela fé. Quando Ele nos deu essa primazia, essa grande honra, Ele espera que a gente valorize isso, que a gente considere isso como um grande presente que Ele está nos dando. Ele quer que a gente entenda que a gente precisa amá-lo do jeito que Ele nos amou. Por isso que Jesus disse que é para a gente amar a Deus acima de todas as coisas. E numa segunda fase, com o amor de Deus em nós, nós vamos poder amar ao próximo como a nós mesmos. E aí, amando ao próximo como nós mesmos, nós vamos poder produzir frutos do Espírito que habita em nós. Nós vamos ser pessoas boas por causa do Espírito Santo que habita em nós. Nós não vamos produzir obras para a salvação, nós vamos produzir obras espirituais pelo Espírito Santo para a glorificação do nome de Deus, do nome de Jesus, através de nossa vida, para que as pessoas vejam Deus em nós, para que as pessoas vejam o Espírito Santo habitando em nós, para que as pessoas vejam o Espírito Santo habitando em nós, como diz Paulo, que nós possamos refletir como um espelho a glória do Senhor, para que as pessoas enxerguem Deus em nós e queiram o mesmo Deus que habita em nós. Queiram ser amigas de Deus, queiram ser filhas no sentido de se submeter a Deus como pai, obedecer a Deus como pai. A maior felicidade de um pai é quando o filho o obedece. É quando o filho confia na experiência que ele tem. É quando o filho sabe reconhecer que o pai já viveu, já passou por uns caminhos, já passou por algumas dificuldades, que se eles prestarem atenção no exemplo, na caminhada do pai, eles podem evitar alguns dissabores na vida. E nós temos agora um pai que não erra, que não teve dissabor, que o único dissabor que ele teve foi de amar o homem. Que a grande angústia do coração de Deus é o amor dele pelo homem. O inferno de Deus é amar o homem, porque tudo que entristece o coração de Deus vem do homem. A natureza nunca entristece o coração de Deus. Os passarinhos nunca entristecem o coração de Deus. O que vive entristecendo o coração de Deus é exatamente a criatura que Ele fez para ser amigo e que Ele fez para amar. Então nós precisamos nos colocar na posição de um tijolinho na edificação do grande templo espiritual de Deus. E como tijolinho a gente vai descobrir, Deus vai nos mostrar qual que é a nossa função. Se a gente vai ser um tijolinho de escorar um outro tijolo só, de ser apoio para outro irmão, se a gente vai ser um tijolinho que vai estar segurando o altar, a gente vai ter uma posição dentro do templo. A gente vai saber qual que é o propósito de Deus para a gente dentro desse templo espiritual. E a gente só funciona no templo espiritual de Deus quando a gente deixa que o Espírito Santo nos manuseie, nos conduza, nos mostre, nos revele e nos fale o que Ele quer que a gente faça. Só que para eu conseguir ouvir isso, para obedecer, só que para eu ouvir o que Deus quer, para fazer o que Ele quer, eu tenho que primeiro aprender a ouvir, eu tenho que primeiro me aproximar dEle, eu preciso buscar enquanto eu posso achar, eu preciso querer a comunhão e a intimidade com Ele, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele presenteia aqueles que o buscam, Ele é galardoador daqueles que o amam, Ele gosta de ser amado pelo ser que Ele amou antes da fundação do mundo. Por isso que Deus sofre quando o homem vira as costas para Ele, quando o homem não o reconhece como Deus, quando o homem o substitui por outras coisas, por outros deuses. Então, nesse capítulo 2 de Efésios, a gente aprende que todos os filhos de Deus, independente de ser gentio ou de ser judeu, independente da aliança terrena de Deus com Abraão, os gentios entram na aliança espiritual de Deus com o Abraão, com o Israel de Deus. Nós fazemos parte da mesma nação que surgiu do ventre da amizade de Deus com Abraão. Para resumir esse capítulo aqui, nós somos
da mesma linhagem de Abraão, espiritualmente, como os judeus. A nossa salvação é pela fé e não pelo que a gente faz. A nossa salvação é pela graça e não depende de hora nenhuma de cumprimento de lei, de ordenança, dessas coisas. O cumprimento de lei e ordenança faz parte da vida, faz parte da vontade de agradar a Deus. Eu cumpro a ordenança de comer o pão, beber do vinho, comemorando a ceia do Senhor até que Ele venha, em memória de Jesus. Isso é uma ordenança. Eu cumpro isso não para ser salvo, mas por gratidão, por amor àquele Salvador que morreu por mim. Então eu quero não pecar, me esforço para não pecar, procuro fazer a vontade de Deus, não para ser salvo, mas para agradar o meu Pai. E não é para agradar, para poder, igual chegar perto do Pai e fazer um carinho com a boneca, querendo pedir um dinheirinho para comprar bala. Não é isso. É agradar a Deus para vê-lo sorrir, para vê-lo feliz com a gente, para fazer ele sorrir, não franzir a testa quando olhar a nossa direção. Quando Deus olhar para a gente e franzir a testa, vem prova, vem tribulação, vem luta. E quando Deus olha para a gente e sorri, vem bênção, vem paz, vem tranquilidade no coração. Então a gente precisa saber como é que a gente está dentro desse edifício de Deus. Então a igreja, instituição, é uma ferramenta para comunhão entre os irmãos, para que um ajude o outro, para que ambos cresçam e descubram seus propósitos no templo espiritual de Deus. Não é uma relação de chefia, de dependência ou interdependência espiritual, de paternidade espiritual, de cobertura. Não é nada disso. É todo mundo no mesmo nível, dependendo do mesmo Espírito Santo, sendo conduzidos pelo mesmo Espírito Santo, sendo obedientes ao mesmo Espírito Santo, que é um Senhor de todos. Um só Pai, Deus e Senhor de todos. Não tem hierarquia, esse tipo de hierarquia na vida com Deus. Então nós precisamos aprender isso. Concluindo, nós precisamos saber que fomos todos juntamente edificados para a morada de Deus em Espírito. Então a gente não pode esquecer nunca, o Espírito Santo está habitando aqui, dentro de nós. Nós fazemos parte do povo escolhido de Deus. Nós temos origem, nós temos destino, nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos que o nosso destino é a eternidade com Deus. E nós sabemos que isso só é possível porque o próprio Deus pagou a nossa culpa para nos resgatar, para nos redimir e para nos levar para Ele. Então, não esqueçamos nunca, há um Deus habitando aqui dentro de nós. E a nossa responsabilidade é caminhar em comunhão e em harmonia com esse Deus que habita em nós.